Iniciando mais um vídeo aqui no canal, hoje faremos a resolução da prova de raciocínio lógico do concurso da UFPE, cargos de nível D. Aqui eu peguei a prova de técnico e contabilidade, mas as provas de nível D, vejo que as questões de raciocínio lógico foram as mesmas. Então vamos lá. Questão 21. 4 amigos A, B, C e D frequentam a clínica de endocrinologia, onde são encorajados a perder peso. No início de certo ano, pesavam 65, 80, 75 e 70, respectivamente. Durante aquele ano, todos tiveram uma variação de peso superior a 5 kg, para mais ou para menos. É conhecido que A, B e C perderam peso, e o C perdeu mais peso que A e do que B. D engordou. Considere as seguintes opções acerca dos possíveis ordens crescentes dos pesos dos 4 amigos ao final do ano. Não representa uma possível ordem crescente dos pesos dos 4 amigos ao final do ano. Qual combinação aqui? Então aqui a gente vai por eliminação, tá certo? Vamos ver aqui a combinação 1, que é A, B, C e D. Essa combinação, ela é possível de acontecer? Perceba o seguinte aqui, ó. Tem como o C, isso aqui é em ordem crescente de peso, tá certo? Tem como o C ser mais pesado que o B? A questão aqui, o B tem 80 kg e o C tem 75. O C é mais leve que o B. E o C perdeu mais peso que o B. Imagina que o B perda 15 quilos, por exemplo. Aí o B ficaria com 80 menos 15, 65. O C vai perder mais peso que o B. Então, no mínimo, o C perde, vamos dizer que o C perca 16 quilos. Então, se o C perdesse 15 quilos, já estaria com 60 quilogramas. Então, não tem como o C pesar mais que o B. Então, essa primeira aqui, ela é incorreta. Para a gente adiantar aqui, vamos para a quinta, que também é incorreta. Por quê? Olha para o D. O D, ele tem 70 quilogramas e ele engordou, certo? E o B, ele emagreceu. E aqui, ó, a variação é de 5 quilogramas para mais, é superior a 5 quilogramas para mais ou para menos. Imagina que o B, que tem 80 quilogramas, emagreceu 5 quilogramas, então chegou em 75. E imagina que o D engordou 5 quilogramas, chegou também em 75. Empataram, né? Só que essa variação é superior a 100 kg. Imagina agora que o B emagreceu 6 e o D engordou 6. É superior a 5, não é isso? Então, o B emagreceu 6, chegou em 74. O D engordou 6, chegou em 76. Passou o B. Então, essa combinação aqui, ela é inviável, tá certo? Não tem como acontecer. Não tem como o D ficar mais leve que o B. Certo? Não tem como. Então, essa aqui é inviável. Então, 1 e 5. 1 e 5, letra C. Questão 22. Ó. Joana tem um gato chamado Tico. Todos os dias, Tico é alimentado com 2 sachês de alimentos úmidos e 25 gramas de alimentos secos. Há algum tempo, Joana compra a ração para os gatos no pet shop local, onde uma caixa de 12 sachês custa R$ 30 e um pacote de 400 gramas custa R$ 6,40. Agora, Joana decidiu comprar toda a ração para os gatos a um distribuidor da internet que oferece as seguintes condições: 4 caixas, cada uma contendo 24 sachês de alimento úmido, custam R$ 211,20. E um pacote de 2 quilos de alimento seco custa R$ 28. Quanto Joana vai economizar da alimentação de Tico por dia? Economizar por dia, comprando pela internet ao invés de comprar no pet shop local. Vamos calcular, tá certo? Então, por dia o gato consome 2 sachês de alimento úmido e 25 gramas. Ela compra uma caixa com 12 sachês. Então, se você dividir 12 por 2, dá 6, tá certo? Então, eu vou aproveitar 6 partes dessa caixa por dia. A caixa custa R$ 30. Aí você divide R$ 30 por 6. Isso vai dar, na verdade, aqui, ó, 30 por 6 dá 5. Então, por dia, ela gasta R$ 5 com alimento úmido. Alimento úmido
ela gasta R$ 5 por dia. E com alimento seco, 25 gramas, só que ela compra um pacote de 400. Aí você divide, tá? 400 por 25, o que vai dar 16. Então, 16 partes que eu vou usar por dia. Vou usar durante 16 dias. E custa R$ 6,4. Aí você vai dividir para saber o custo diário. 6,4 sobre 16. Essa divisão aqui vai dar 6,4 por 16, vai dar 40 centavos. 40 centavos, tá certo? Por dia. Então, se você somar aqui, ela tem um gasto de R$ 5,40 por dia, tá certo? Com alimentação, comprando pet shop local. O que eu fiz aí foi fazer as divisões, certo? Aqui eu poderia fazer também dessa maneira, ó. Saber quanto custa cada sachê. Pega o 30 e divide por 12. Para saber quanto custa cada sachê. Aí você divide 30 por 12 e dá 2,5. Como ele consome 2 sachês, dá R$ 5, tá certo? E aqui o que eu fiz foi 400 por 25 gramas, para saber quanto custa 25 gramas. Para saber quantas partes 25 gramas. Ou eu poderia calcular fazendo o seguinte: 6,40 dividido por 400 para saber quanto custa cada grama e multiplicar por 25 gramas, dá 0,4 também. Somando, dá 5,40. Agora vamos fazer essa conta para a internet, o distribuidor. Então ela compra 4 caixas com 24 sachês. Então ao todo a gente tem quantos sachês? 4 vezes 24. E dá 80 com 16, 96. Beleza? Aí vamos dividir o seguinte: 211,20, que é o preço, por 96. Para saber quanto custa cada sachê, né? 211,20 por 96, isso dá R$ 2,2 cada sachê. Como ele consome 2 sachês, a gente vai ter 2 vezes 2,2, que vai dar 4,40. Então ele gasta com sachê 4,40. E com a alimentação seca, são 2 quilos que custam R$ 28. Então, se você transformar de quilo para grama, você tem 2.000 gramas. Então, você vai dividir 28 para 2.000 gramas, o que vai dar um custo por grama de 0,014 por grama, tá certo? Só que ele consome 25 gramas. Aí você multiplica isso por 25, vai dar, na verdade, 0,35 reais. 25 centavos, tá certo? Então, o custo total é R$ 4,75 ele comprar no distribuidor. Então, eu tenho um custo de R$ 5,40 comprando no pet shop e na internet eu tenho um custo de R$ 4,75. Aí você subtrai para saber quanto ela vai economizar. R$ 5,40, R$ 4,75, ó, pega emprestado, 9 não, achando aqui, 5,40, pega emprestado, fica 10 menos 5, 5. Aqui fica 3, não dá, pega emprestado 13. 13 menos 7 dá 6. E aqui fica 4 menos 4, 0. 65 centavos, letra B, tá certo? Então aí, questãozinha. Resolvemos, vamos para a próxima. Questão 23. Em um recipiente, Júnior despeja 400 ml de cloreto de sódio, retirado de um frasco rotulado com concentração de 16 gramas por litro. Acidentalmente, ele derrama 80 mililitros do conteúdo desse recipiente e, ao tentar repô-lo inadvertidamente, retira os 80 da substância e o recipiente rotulado com concentração de 20 gramas por litro. Qual é a concentração da solução que Júnior tem agora em seu recipiente? Então, é uma questão que a gente vai fazer muito em regra de 3, tá certo? Ó, primeiro, vamos calcular quantos gramas de sódio tem nessa concentração aqui de 400 ml. Então, a gente sabe que 1 litro tem 15 gramas. Por quê? Porque a concentração é de 15 gramas por litro. Então, quer dizer que a cada litro tem 15 gramas de sódio. Se eu tenho 400 ml, 400 ml são quantos litros?
Você divide 400 por 1.000, e vai dar 0,4 litros. 0,4 litros tem x gramas. Aí é só multiplicar cruzado. Ó. O x vai ser 0,4 vezes 15. E dá 6 gramas. Então você tem aí 6 gramas de sódio nessa mistura. Só que ele pegou e acidentalmente derramou 80 ml desse conteúdo. Aí a gente tem que calcular quantos gramas tem 80 ml, tá certo? Pode fazer a regra de 3 novamente. Então você tem a mesma proporção aqui em cima. Fazer de outra cor. 1 litro equivale a 15 gramas. Agora 80 ml é 0,08. Então, vou chamar de x não, vou chamar de outra letra. Y, tá certo? Então, y vai ser 0,8 vezes 15. 0,08 vezes 15. E dá 1,2. Então, ele derramou ali 1,2 gramas de sódio. E ele foi lá e acrescentou de uma substância que tem 20 gramas por litro. Aí você vai fazer outra proporção. A proporção agora vai ser o seguinte, ó. 1 litro tem 20 gramas de sódio. E ele acrescentou 0,08 litros dessa substância. Quero saber quantos gramas de sódio tem, x. X não, vamos usar outra letra, tá? Z. Então, 1 vezes Z. Z, 0,8 vezes 20. 0,08 vezes 20. E dá 1,6. Então, ele acrescentou o seguinte, vamos entender essas contas. Eu tinha 6 gramas de sódio, acabei derramando 1,2 gramas. Fui lá e acrescentei 1,6. Então, ficou com quanto de sódio? É só a gente fazer as contas, ó. 6 menos 1,2 mais 1,6. Na verdade, você tem 6 mais 0,4. E dá 6,4 gramas de sódio. Então, ele tem agora 6,4 gramas de sódio na mistura. E isso corresponde a 400 ml, ou seja, 0,4 litros. Na mistura dele, 0,4 litros corresponde a 6,4 gramas de sódio. Qual é a concentração desse sódio? Para calcular a concentração, tem que saber quanto sódio tem em 1 litro. Então, você chama isso aqui de qualquer letra, chama de A. Então, você tem 0,4A igual a 6,4. Então, A vai ser 6,4 sobre 0,4. Quer dizer que tem 16 gramas de sódio a cada litro. Então, a concentração é de 16 gramas por litro, letra A. Questão que eu usar bastante, regra de 3. Questão 24. Bruno, uma senha para abrir o cofre em um quarto de hotel usa uma lista de 5 nomes, em determinada ordem, selecionada a partir dos nomes dos membros da família do proprietário. Em certa ocasião, os nomes dos membros escolhidos são Roberto, Bete, Oscar, Geraldo, Jasmin, Gilvan e Bruna. Em qualquer senha, um nome só pode ser usado uma única vez, e não podemos ter 2 nomes com a mesma letra inicial. Júnior está tentando lembrar a senha que ele definiu, mas esqueceu e tenta. Bete, Roberto, Oscar, Geraldo e Jasmin. O cofre não abre porque, embora o segundo, o quarto e o quinto nome sejam corretos, ou seja, esse nome está correto, esse nome está correto e esse está correto. O primeiro e o terceiro estão errados, tá certo? Esse está errado, esse está errado. Considerando essas informações, qual das alternativas a seguir pode ser a combinação correta para Júnior abrir o cofre? Então vamos por eliminação primeiro, tá? Vamos eliminar o que é improvável de acontecer. Por exemplo, aqui na letra B eu tenho Bruna, Roberto, Gilvan e Geraldo. Opa, Gilvan e Geraldo não podem estar nessa senha, porque eu não posso repetir, eu não posso colocar um nome com a mesma letra inicial. Ó. Não podemos ter 2 nomes com a mesma letra inicial. Então a letra B já esquece. Letra C, Bete, Roberta, Bruna. Opa, mesmo problema da letra B. Esquece. Letra D, Oscar, Roberto, Gilvan e Geraldo. Mesmo problema. Então fica só 2 opções, na verdade, a A e a E. Vamos ver qual é a correta, certo? A questão aqui indica pra gente que a posição de Oscar está errada. Oscar, que é o terceiro aí, está errado. Estão corretos o segundo, o quarto e o quinto. O primeiro e o terceiro estão errados. O primeiro e o terceiro nome estão errados. Então o Oscar aqui não pode estar no terceiro nome. Então a opção A também está errada. Esta é só a opção E, que é a opção correta.
O Oscar vai ser o primeiro e a gente vai tocar Beth por Bruna nessa senha. E colocar a Bruna no lugar de Oscar. E aí fica a letra E. E vamos para a última questão 25. Ó. Os ingressos para um concerto de som dos anos 60, realizado na semana passada, custavam R$80 e tinham que ser comprados antecipadamente. No entanto, na noite do show, quem chegasse fantasiado de anos 60 receberia um reembolso de R$20 na entrada. Exatamente 40% dos que compraram o ingresso usaram roupas dos anos 60. A renda da venda dos ingressos após o reembolso foi esse valor. Qual o valor total devolvido? Então, para a gente calcular o valor total, é interessante que a gente saiba quantas pessoas compraram o ingresso. Como a gente vai saber quantas pessoas compraram o ingresso? Você vai calcular o seguinte, ó. Eu sei qual é a renda após o reembolso. O reembolso é de R$20 por pessoa que estava vestido dos anos 60. E 40% das pessoas vieram vestidas dos anos 60. Então, eu tenho que calcular da seguinte maneira. Eu vou calcular o total arrecadado, uma quantidade X de pessoas, que eu não sei quanto é, que vai ser 80, que é o preço do ingresso, vezes a quantidade de pessoas, que é X, menos o valor que eu reembolsei, que é R$20. Só que esses R$20 foram para 40% das pessoas. 40% a gente pode representar como 40 sobre 100. Vezes X, vezes R$20, que foi o preço do reembolso. E isso vai dar exatamente o valor final, que é 57.600. Aí você tem aqui o seguinte, 80x, corta um zero com zero, outro zero com outro zero, vai ficar 4 vezes 2 vezes x, que dá 8x. Igual a 57.600. 80 menos 8 dá 72x, igual a 57.600. Então você tem x igual a 57.600. Opa. Dividido por 72. E vai dar um valor bem legal. 57.600 por 72 dá 800. Então, X é 800. Então, eu sei que 800 pessoas compraram o ingresso. Quantas pessoas tiveram valor reembolsado? 40%. Aí você calcula 40%, 40 sobre 100, vezes 800. Olha como fica fácil. Cancela 2 zeros com 2 zeros. Ó. 40 vezes 8 dá 4 vezes 8, 32, 320 pessoas. 320 tiveram reembolso. Quanto que foi o reembolso? R$20. Aí você vai fazer 320 vezes 20, tá certo? 0,00046. Somando 0,046, 6.400 de reembolso. Resposta, então, é letra E. E assim a gente encerra a resolução dessa prova. Não se esqueça, né? Se inscreva no canal se você gostou, se você acompanhou o vídeo. Deixe seu gostei e compartilhe aí para a gente difundir essa resolução da prova.